Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal As Verdades da Bíblia e do Espírito de Profecia. E nós estamos continuando com o guia de estudos bíblicos, ouvindo a voz de Deus. E nós estamos no estudo 23, que vai falar por que devo ser batizado, que é o tema de hoje. Dê um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe para os seus amigos e ative o sininho para todas as notificações dos próximos vídeos que serão lançados aqui nesse canal. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Vai ser um tema muito importante, o tema de hoje, do porquê que nós devemos ser batizados. Mas antes de eu falar sobre o assunto, vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado porque nós estamos aqui. Nos usa, Senhor. Nos ajuda a entender sobre a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a entender por que nós devemos ser batizados. Seja com todos nós, com todos os nossos irmãos que estão assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos recapitular o que nós estudamos no estudo 22, que falou como identificar a igreja verdadeira. São estas 8 colunas que identificam a igreja verdadeira. Primeira coluna, Bíblia toda, como única regra de fé e prática. Segunda coluna, salvação unicamente pela fé em Cristo Jesus. Terceira coluna, vinda de Cristo, literal, visível, com milhares de anjos. Quarta coluna, ensinar e pregar a validade da lei de Deus. Quinta coluna, aceitar o dom de profecia. Sexta coluna, o sábado como verdadeiro dia de adoração. Sétima coluna, pregar o evangelho de Apocalipse 14 a todo mundo. Oitava coluna, tem um programa bíblico de saúde. Foi o que nós aprendemos no episódio anterior, no episódio passado, que falou dessas 8 colunas, de como identificar a igreja verdadeira. E essa igreja verdadeira é a igreja adventista do sétimo dia. Vamos lá no estudo 23, falando por que eu devo ser batizado. A Bíblia assim ordena. Jesus nos deixou exemplo. A palavra batismo vem do grego baptizo, que significa mergulhar e imergir. O batismo bíblico é realizado por imersão e simboliza o sepultamento dos pecados e a ressurreição espiritual, que simboliza a ressurreição de Cristo. A Bíblia não aprova o batismo de bebês. Eles não sabem o que significa pecado, perdão e nem arrependimento. Quem crê e for batizado, esse será salvo. Está em Marcos capítulo 16, verso 16. O batismo é um aspecto da justiça do qual as pessoas podem participar, uma vez que Cristo, que não conheceu pecado, foi batizado para cumprir toda a justiça. Nós, como pecadores, devemos fazer o mesmo. O exemplo de Jesus e o ensino da Bíblia realçam a importância do batismo. Vamos lá na primeira questão. Quantas espécies de batismo são reconhecidas na Bíblia? A resposta está em Efésios capítulo 4, verso 5, para nós completarmos a frase. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Está em Efésios capítulo 4, verso 5. Então, quantas espécies de batismo são reconhecidas na Bíblia? Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Foi o que nós vimos no verso que acabamos de ler. Vamos lá na segunda questão. Qual o significado do batismo na Bíblia? Vamos lá em Romanos, capítulo 6, verso 3 a 4. E vamos lá em Colossenses, capítulo 2 e 12, para nós respondermos a segunda questão. Ou, porventura, ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Está em Romanos capítulo 6, verso 3 a 4. Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Está em Colossenses capítulo 2, verso 12. Então, qual é o significado do batismo na Bíblia? A morte, sepultamento e a ressurreição. Foi o que nós vimos nos versos que acabamos de ler. A palavra batismo, do grego baptizo, significa mergulhar e imergir e afundar.
Vamos lá na terceira questão. De que forma Cristo foi batizado por João? Vamos marcar verdadeiro ou falso, e a resposta está em Marcos capítulo 1, de 9 a 10. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgar-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Marcos capítulo 1, verso 9 e 10. Então, de que forma Cristo foi batizado por João? Foi aspersão? Falso. Foi imersão? Verdadeiro. A forma de Cristo que Jesus foi batizado foi por imersão, mergulhamento. Ele mergulhou nas águas. Ele foi batizado desta forma. Foi por imersão, e foi isso que nós vimos nos versos que acabamos de ler. Vamos lá na quarta questão. Que razão Jesus apresentou para ser batizado? Vamos marcar verdadeiro ou falso, e a resposta está em Mateus capítulo 3, verso 13 a 15, para nós marcarmos verdadeiro ou falso. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus na Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu a ele: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Está em Mateus capítulo 3, versos 13 a 15. Então, que razão Jesus apresentou para ser batizado? Porque era pecador? Falso. Para dar exemplo? Verdadeiro. Para cumprir a justiça? Verdadeiro. A razão pela qual Jesus foi batizado foi para dar exemplo a nós, foi para cumprir a justiça. Foi o que nós vimos nos versos que acabamos de ler. Vamos lá na quinta questão. De acordo com Pedro, no dia de Pentecostes, de que maneira o povo devia mostrar seu arrependimento? Está em Atos capítulo 2, verso 38. Para nós respondermos a quinta questão. Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Está em Atos capítulo 2, verso 38. Então, de acordo com Pedro, no dia de Pentecostes, de que maneira o povo devia mostrar seu arrependimento? Passando pela experiência do arrependimento. Foi isso que nós vimos em Atos capítulo 2, verso 38. Vamos lá na sexta questão. Qual essencial é que a pessoa seja batizada nas águas? Está em João capítulo 3, verso 5 e Marcos capítulo 16, verso 16, para nós completarmos a frase. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está em João capítulo 3, verso 5. Então, aqui está dizendo, nesse verso que acabamos de ler, está dizendo que quem não nascer na água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, aquele que não for batizado não pode ir para o céu. Isso está bem claro nesse verso que acabamos de ler. Vamos lá. Então, no outro verso, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Está em Marcos capítulo 16, verso 16. Então, qual essencial é que a pessoa seja batizada nas águas? Quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Mas aquele que crê e for batizado, esse sim será salvo. Foi o que nós vimos nos versos que acabamos de ler. Vamos lá na sétima questão. O que Paulo foi fazer, que foi orientado a fazer quando entendeu o plano da salvação? A resposta está em Atos, capítulo 22, verso 16, para nós entendermos o que Paulo foi orientado a fazer quando entendeu o plano da salvação. E agora, porque te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Está em Atos capítulo 2, 22, verso 16. Então, o que Paulo foi orientado a fazer quando entendeu o plano da salvação? A resposta é: e agora, por que demoras? Levanta-te, recebe o batismo. Foi isso que nós vimos no verso que acabamos de ler. Vamos lá na oitava questão. Quando devo tomar a decisão de entregar-me a Deus através do batismo? A resposta está em Hebreus capítulo 3, verso 15 e em 2 Coríntios capítulo 6, verso 2. Para nós marcarmos a questão, o X. Enquanto se diz,
Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Está em Hebreus capítulo 3, verso 15. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo do sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Está em 2 Coríntios capítulo 6, verso 2. Então, quando devo tomar a decisão de entregar-me a Deus através do batismo? É hoje? É amanhã? É algum dia? É agora? É hoje? Não é amanhã e não é outro dia. O tempo é hoje. O tempo é agora. Vamos lá na frase, Mateus capítulo 28, verso 20. Ele nos ensina que antes do batismo a pessoa precisa ser ensinada sobre as verdades bíblicas e aceitá-las de todo o coração. Vamos lá na nona questão. Que dizer, então, de meu passado, quando vivia em desobediência a Deus? A resposta está em Atos capítulo 17, verso 30. Para nós completarmos a frase. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Está em Atos capítulo 17, verso 30. Então, o que quer dizer, então, de meu passado, quando vivi em desobediência a Deus? Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. O que é ignorância? Quando a pessoa não sabia da verdade, quando ela não conhecia a verdade. Então Deus não levou em conta os tempos da ignorância, quando a pessoa não sabia. É o que está dizendo e o que foi dito em Atos capítulo 17, verso 30. Vamos lá na 10ª questão. O que acontecerá se atendermos à ordem de Jesus? Está em Apocalipse capítulo 22, verso 14. Para nós completarmos a frase. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Está em Apocalipse capítulo 22, verso 14. Então, o que acontecerá se atendermos à ordem de Jesus? Nós teremos direito à árvore da vida e entraremos na cidade pelas portas, que é a Nova Jerusalém. Então, vamos ler aqui a frase aqui. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Está em João capítulo 1, verso 12. Amém? Vamos fazer nosso compromisso de fé. Você crê no batismo por imersão nas águas? Você deseja ser uma nova criatura? Você quer entregar a sua vida a Deus, publicamente a Deus, através do batismo? Se você quer, que Deus te abençoe. E vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado porque nossos irmãos assistiram esse vídeo. Ajude, Senhor, para que eles sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor abençoe todos eles, repreenda todo mal. Sejam todos eles, Senhor. Ajude, Senhor, para que eles aprendam mais sobre a verdade. E me ajude a aprender mais sobre a Tua verdade, para a gente ficar rico da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E no próximo estudo, nós vamos falar sobre os princípios de vida, da vida cristã. O cristão é uma nova criatura. Em sua vida, as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Embora esteja no mundo, não tem compromisso com interesses mundanos. É embaixador do reino celestial. Amém. Que o estudo 24 vai falar sobre os princípios da vida cristã, que vai ser um tema muito importante. E até lá, e tchau, e fui. Que Deus te abençoe a todos vocês. Tchau, até o próximo episódio.